Radiciação é a forma de conhecermos a raiz de um determinado número, sendo um tipo de representação de expoentes fracionários. Para entender radiciação, é necessário entender também potenciação, que é a inversa da radiciação. Origem da radiciação. Quando se fala sobre a origem do símbolo radical, as opiniões são bastante controversas. Alguns atribuem essa descoberta aos árabes e o seu primeiro uso a Al-Khalazade, matemático do século XIV. Porém, os primeiros registros do uso de radicais para a solução de problemas vieram dos hindus. Eles utilizaram, a princípio, as regras de extração de raízes quadradas e cúbicas, dando passos gigantescos nos meios resolutivos da matemática. Os árabes, aprendizes dos hindus, utilizavam uma palavra, jird, advinda de uma linguagem árabe, para designar radicais. Esta palavra tinha em sua definição o significado de raiz quadrada. Paralelo a isso, o conhecimento sobre uma raiz particularmente curiosa, por se tratar de um número irracional, foi descoberto pelos pitagóricos na Grécia por volta do século V a.C., ao fazerem uma relação entre a medida da diagonal com o lado de um quadrado de lado unitário. A origem da palavra radical vem do latim radix ou radices e significa raiz. Já o símbolo só foi inserido no ano de 1525 pelo matemático Krzysztof Hussow em seu livro sobre álgebra, Die Cos. Por analogia, chegamos ao entendimento que o símbolo tenha surgido devido à sua semelhança com a letra R, letra inicial da palavra radical. Para compreendermos o significado real da palavra radical, é necessário que saibamos também o que significa raiz. Em termos de um dicionário convencional, raiz é o número que é elevado a certa potência. Da mesma forma, encontramos que radical é o símbolo precedente a certa quantidade, quando se quer extrair alguma raiz. Sendo assim, diremos que radical se refere à raiz, e que raiz é a extração feita de certa quantidade, com a ajuda do radical. Representação da radiciação. Para representarmos radicais, utilizamos o símbolo dessa forma, onde N é o índice da raiz, A é o radicando e B a raiz. Leia-se, raiz enésima de A é igual a B. Raiz quadrada. A raiz quadrada de um número é um número que, quando o elevamos a um expoente, temos a raiz em questão. Bem confuso, mas veja o exemplo abaixo. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Nesse caso, a raiz quadrada de 9 é 3, pois quando elevamos 3 ao expoente 2, encontramos o número 9. Observação. Quando não aparece o índice na raiz, temos que esse índice é o número 2. Raiz cúbica. Da mesma forma que a raiz quadrada, a raiz cúbica é um número que, quando o elevamos a um expoente, temos também a raiz em questão. Isso pode ficar mais claro com um exemplo. Veja, raiz cúbica de 27 igual a 3. Nesse caso,
A raiz cúbica de 27 é 3, pois 3 elevado ao expoente 3 é o próprio número 27. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do.